Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo número 43, e hoje vamos falar sobre o Delegate. Atenção, este vídeo faz parte da série Programar em C#, portanto, têm vários vídeos para ver se quiserem aprender essa mesma linguagem de programação. Ok. O Delegate. O Delegate é um tipo que representa referências aos métodos com uma lista de parâmetros e com um tipo de retorno. Resumindo, ao se instanciar um Delegate, pode-se associar a determinada instância a qualquer método com uma assinatura e um tipo de retorno compatíveis. É importante saber também que o Delegate permite que vários métodos possam ser chamados através de um único e só um único evento. Ok, neste vídeo vamos criar 3 métodos e um Delegate para depois percebermos como é que podemos chamar esse conjunto de métodos, ok? Através do nosso Delegate, que é para isso que serve. Basicamente o Delegate, na minha opinião e no meu ponto de vista, é uma forma mais simples de chamarmos um vasto conjunto de métodos com a mesma assinatura e o mesmo tipo de retorno, ou seja, sejam eles compatíveis, de termos assim um aglomerado de facilidades para esses mesmos métodos. Ok, eu neste vídeo vou ensinar agora a criar um determinado atributo que é o nosso Delegate. Como é que criamos um Delegate? Para isso, vamos colocar aqui private, delegate, tudo em minúsculas, ok? Não confundir, tudo em minúsculas. Agora colocamos a assinatura, que é void, ou seja, o tipo de retorno, ou seja, não vai retornar nada. Vamos chamar, por exemplo, ao nosso delegate de conjunto de métodos. E aqui, o que temos que fazer nos parênteses é dizer o que é que nós queremos enviar para esses mesmos métodos. Eu vou colocar então aqui uma string e vou chamar de nome. Ok. Temos então o nosso Delegate criado, que depois será então instanciado para vermos tudo em funcionamento. Neste momento vamos criar então aqui os 3 métodos. Algo muito simples, por exemplo, mostrar o nome, que nós recebemos depois de um console.readline. Depois mostrar o nome tudo em maiúsculas e depois mostrar o nome tudo em minúsculas. Vamos criar então aqui esses 3 métodos. Ou seja, imprimir nome, que recebe uma string de nome. Não precisa ser o mesmo nome. Eu aqui poder colocar algo completamente diferente. Poder colocar, por exemplo, nome, ou então colocar aqui o underscore como quiserem. Eu aqui coloco o mesmo para ter alguma coerência. Digamos assim. Aqui é o console.writeLine, ou seja, o método writeLine pertencente à classe console. E vamos colocar então aqui nome, 2 pontos, e chamar aqui o nome e fechar a nossa string. Pronto, temos já um dos 3 métodos criados. Vamos colar aqui 2 métodos, ou seja, para não se tornar tão repetitivo no nosso código, ou seja, não temos que perder muito tempo a escrever. Maiúsculas, ok, e vamos colocar nome em maiúsculas, com acento, não esquecer, maiúsculas. Aqui vamos chamar o método que também já aprendemos, que é o toUpper, para colocar todos os caracteres da nossa string em maiúsculas. E aqui é para o último método em minúsculas. Aqui vou escrever uma coisa, já com acento, minúsculas. E aqui temos que chamar o método, também já aprendemos, que é o toLower, que era para tornar todos os caracteres em minúsculas. Ok. Agora o que temos que fazer basicamente é, vamos usar, por exemplo, o console.readline. Portanto, vamos começar por dizer o que é que nós temos que inserir. Por exemplo, aqui vamos colocar insere o teu primeiro, peço desculpa novamente, primeiro e último nome. Ok. Escrevemos o write para poder escrever à frente então o nosso nome, ou seja, primeiro e último nome. Agora vamos guardar o nome com o que nós escrevemos, ou seja, o console.readline que vai buscar isso mesmo, ou seja, o que nós respondemos. E agora temos que trabalhar com o Delegate. E como primeiro vamos fazer isso? Temos então primeiro que instanciá-lo. Vamos criar então aqui um var conjunto de métodos, é assim que eu vou chamar. E agora temos que fazer basicamente como instanciamos uma classe, ou seja, new, chamamos o nosso delegate, que é o conjunto de métodos, mas com o C maiúsculo. E agora temos que colocar aqui um target, ou seja, o nosso método. Atenção que não é
a parte de chamar o método com abrir e fechar parênteses. É apenas dizer o nome dele, ou seja, indicá-lo. Ou seja, tenho que chegar aqui e dizer imprimir nome sem a necessidade de chamá-lo, ou seja, colocar parênteses. Ok? Portanto, podemos ver que até dá erro. Ou seja, é só dizer o nome dele para indicá-lo como target. Agora falta indicar os outros dois métodos, ou seja, o imprimir nome em maiúsculas e o imprimir nome em maiúsculas, que é o que vamos fazer agora. Ou seja, conjunto de métodos, mais igual, e agora imprimir nome em maiúsculas, e é assim que fazemos. E agora vamos colocar aqui também o outro método, que é o imprimir nome em minúsculas e ponto e vírgula. Portanto, até aqui tudo bem. Vamos só tirar estas bibliotecas desnecessárias. E podemos ver que se executarmos este pedaço de código, nada irá funcionar como nós queremos, ou seja, os métodos não irão ser chamados. Portanto, temos então o console readline, nada de novo, ou seja, Nelson Silva. Temos o nosso valor guardado já dentro do var nome, que é uma variável agora transformada no tipo string. E agora falta-nos uma coisa, que é o que não aconteceu, que é chamar o nosso delegate. E é aqui que as coisas começam a funcionar. Que é, nós não vamos chamar método a método, vamos chamar ao nosso delegate como se fosse um único método, mas com um conjunto de métodos dentro desse mesmo. Portanto, o que vamos fazer agora é conjunto de métodos, ou seja, chamar o nosso delegate já instanciado, abrir parênteses, e podemos ver que funciona como uma função que está-nos a pedir. Está-nos a dizer o tipo de retorno, que é o void, tal como os métodos que temos cá dentro e como ele foi criado. E depois temos que colocar, então, o nosso argumento ao parâmetro como vocês preferirem. E então vamos colocar o seguinte, que é o que nós recebemos do console.readline, ou seja, nome. Se executarmos este pedaço de código, podemos ver tudo e podemos comprovar que tudo funcionou corretamente. Vamos lá então. Escrever aqui o primeiro nome e depois sim o último nome, que é Nelson Silva. Portanto, temos o primeiro método, que basicamente transpõe o que nós escrevemos, ou seja, nome Nelson Silva. Depois temos o segundo método, que é mostrar o nome em maiúsculas, que é o que está a acontecer. E depois temos a mostrar o nome tudo em minúsculas, que é então o que nós queremos que aconteça. Portanto, eu peço-vos que esta matéria pratiquem, tal como eu peço em todos os vídeos, porque é bastante importante e facilita muito o trabalho de um programador, ok? Há casos e casos, mas de certeza que um dia vão ter que usar o delegate, portanto, pratiquem. Ok, no próximo vídeo vamos falar sobre o is e o as. Eu não vou explicar já naturalmente, vou explicar no próximo vídeo de amanhã, portanto não percam, ok? Happy Coding!